Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wagner, estamos aqui para mais um bate-papo Copafer e eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas da DeWalt, né, que temos aqui na loja para oferecer para vocês. Eu trouxe os produtos da DeWalt, que é uma linha industrial, né, que é para aquele profissional que trabalha na indústria, precisa de uma ferramenta robusta que vai aguentar um trabalho pesado, então temos aqui as ferramentas da DeWalt. E eu trouxe em especial aqui algumas parafusadeiras, né, esmerilhadeira, uma politriz aqui para mostrar a diferença de cada ferramenta e para qual necessidade você vai utilizar essas máquinas. Para começar, vou falar aqui de parafusadeiras, né? Estou com alguns modelos de parafusadeiras aqui da DeWalt, que é parafusadeira e furadeira, e as parafusadeiras de impacto. Trouxe elas tanto na versão 12 volts e na versão 20 volts. E qual que é a diferença entre elas? Muita gente pergunta, o que tem de diferente entre as parafusadeiras de 12 e 20 volts, né? Vou esclarecer isso agora. As parafusadeiras de 20 volts, obviamente, elas são máquinas menores, né? Porém, elas vão utilizar também baterias menores, que são as baterias de 12 volts. Comparado com as máquinas de 20 volts, já vão ser máquinas maiores. Porém, são máquinas mais potentes. Então, elas têm uma certa diferença que é o quê? O tamanho e a força. Então, as máquinas com baterias de 12 volts são mais compactas, porém, elas têm um pouco menos força comparado aos modelos de 20 volts. Então, ela tem a diferença entre as máquinas com baterias de 12 e 20 são essa. Tamanho e força, tá? E para explicar aqui sobre elas também, sobre os modelos que eu estou aqui, estou com esse modelo de 12 volts, que é a parafusadeira DCD 700. Ela é uma parafusadeira e furadeira. Então eu vou conseguir utilizar essa máquina aqui para parafusar, montar móveis, principalmente o marceneiro. O marceneiro utiliza bastante essa máquina, né? Os montadores de móveis que preferem máquinas leves, né? Porque às vezes o marceneiro está lá montando móveis que estão suspensos e ele precisa ficar com o braço levantado. E uma máquina com bateria de 12 volts é mais ideal para isso, porque ela é uma máquina leve e vai conseguir entregar o trabalho que ele precisa, né? Que é fazer montagem de móveis. Então, essa aqui é a máquina ideal para esse tipo de usuário, tá? Temos também esse outro modelo de 12 volts, que é a parafusadeira de impacto, que também é uma máquina compacta, leve, porém ela entrega muito mais forças comparado a esse outro modelo aqui que eu falei, que é a parafusadeira e furadeira. Essa aqui é a parafusadeira de impacto, então ela vai entregar muito mais potência, mais força na hora de parafusar. E qual situação eu devo utilizar essa ferramenta? Por exemplo, o próprio montador de móvel, às vezes ele está montando o móvel dele lá e tem certas ocasiões que vai ter parafusos grandes ou até para fixar esse móvel na parede. Então, pode ser que esse modelo aqui não tenha força suficiente para mim colocar esse tipo de parafuso. E aí eu tenho esta opção, que é a parafusadeira de impacto, que ela vai entregar muito mais força comparada a esta máquina. Só para vocês terem uma ideia de diferença de força entre uma e a outra. Essa aqui ela vai entregar 2,5 kg de torque e essa daqui 10,7 kg de força de aperto. Então, já é uma força bem grande, é praticamente 4 vezes mais comparado a este modelo. E temos elas também na versão 20 volts, tá? Se o marceneiro preferir uma máquina com muito mais potência, temos também a opção com baterias de 20 volts, né? Temos ela também na versão parafusadeira e furadeira de impacto, e a parafusadeira de impacto que vai entregar as mesmas características desses modelos de 12 volts que eu falei. Porém, elas são máquinas mais potentes e com mais força. Essa de 20 volts, que é parafusadeira e furadeira de impacto, ela entrega 7 kg de aperto. E esse modelo, que é a parafusadeira de impacto, ela vai entregar 19 kg de aperto. Então, por aí vocês já vê a diferença de uma para outra. E essa aqui também, esse modelo, no caso da de 20 volts, muitos telhadistas gostam de utilizar essa máquina. Por quê? Porque às vezes ele vai colocar aquele parafuso grande, né? Uma viga de madeira,
e exige um torque muito grande. Então, temos essa opção aqui também para oferecer, tá? Então, a diferença basicamente desses modelos aqui é isso. Baterias de 12 volts, máquinas mais compactas, porém com uma força mais reduzida. Baterias de 20 volts, máquinas maiores, com muito mais força. Então, temos ferramentas aí para atender a todas as necessidades, vários tipos de profissionais, né? Principalmente o que trabalha na indústria e que vai precisar fazer um trabalho contínuo e um trabalho pesado. Então, temos as parafusadeiras da DeWalt, tá? Uma outra coisa legal entre máquinas de 12 volts e 20 é que a DeWalt ela tem os carregadores onde eu posso carregar tanto as baterias de 20 volts quanto as baterias de 12. Porque no carregador vai ser o mesmo encaixe. Então, o carregador da DeWalt ele vai carregar todos os modelos de baterias que a DeWalt possui. Eu vou dar até um exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês como isso é possível. Aqui tem uma bateria de 12 volts, vou carregar ela, coloquei aqui no carregador, ela encaixou perfeitamente. Ah, eu tenho uma máquina com bateria de 20, eu posso carregar aqui também? Posso sim também. Vou dar um exemplo aqui, ó, vou tirar a bateria de 20 dessa máquina e também vou encaixar no mesmo carregador. E assim eu consigo utilizar o mesmo carregador para carregar tanto as baterias de 12 volts quanto as baterias de 20. Então a DeWalt pensa aí na facilidade aí para o usuário, né? Para ele ter mais praticidade no dia a dia. Agora aqui eu vou mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre esmerilhadeira, né? E são ferramentas aí que geram muitas dúvidas aí entre os profissionais, né? Muita gente confunde uma máquina com a outra porque temos diversos tipos de esmerilhadeiras no mercado, né? Inclusive a DeWalt tem muitos modelos aí de esmerilhadeira para estar oferecendo aí para diversos tipos de situação. E eu vou começar mostrando essa daqui, que é a DWE 4020, né? É uma esmerilhadeira de 4,5, né? 4,5 quer dizer que é o tamanho do disco que ela utiliza. E o legal dessa esmerilhadeira é que ela tem essa guarda de proteção, onde eu consigo movimentar ela sem ter que ficar soltando parafusos, né? Ela tem aqui o movimento onde eu posso colocar na posição que eu vou trabalhar sem a necessidade de ficar soltando parafusos. Então ela tem esse giro rápido aqui, onde eu posso escolher a posição que eu vou estar trabalhando e assim me proteger das fagulhas ao cortar ou desbastar o metal. Uma outra coisa legal que essa esmerilhadeira tem é o gatilho tipo homem morto. É um nome engraçado, né? Mas é exatamente assim que a gente chama esse tipo de gatilho. Por quê? Aqui, quando o operador está trabalhando com a máquina, ele está segurando a máquina e, ao mesmo tempo, ele está apertando o gatilho. Então, isso traz uma segurança maior. Por quê? Porque, vamos supor, o usuário está lá trabalhando com a ferramenta dele, com a esmerilhadeira, de repente pode acontecer dele sofrer um mal súbito. Então, se ele acontecer dele sofrer um mal súbito, o que vai acontecer? Ele vai soltar a máquina. E automaticamente eu soltei o botão de acionamento. E essa máquina vai se desligar, evitando acontecer algum tipo de acidente. Então, esse botão aqui é o gatilho homem morto, onde vai trazer mais segurança para o usuário, mais facilidade também na hora de estar fazendo a aplicação e trabalhar com mais segurança. Então, a DeWalt também pensa na segurança do usuário, tá? Uma outra coisa também legal, muita gente pergunta, consigo utilizar minha esmerilhadeira para fazer um polimento num carro, em alguma coisa? Não posso. Por quê? Porque a esmerilhadeira ela tem uma rotação muito alta. Ela chega a, no máximo, aí 13.000 rotações por minuto. E se eu for colocar essa máquina para polir um carro, eu corro o risco de danificar a pintura, arrancar a pintura, queimar ou até riscar a pintura. Então, ela não é uma máquina que é recomendada para esse tipo de trabalho, tá? Para isso, a gente tem a Politriz, tá? Essa aqui já é a máquina indicada para fazer polimentos em automóveis, tá? Elas têm até um formato meio que parecido, né? Então, muita gente confunde pensando que uma vai fazer um determinado serviço, mas não faz. Então, eu tenho que comprar a máquina correta.
No caso, para fazer polimentos, eu tenho a Politriz, né? Que é o modelo DWP849X da DeWalt. Então, essa máquina aqui, ela vai ter controle de velocidade, onde eu consigo regular minha velocidade para mim fazer um polimento ou, de repente, até um lixamento, tá? Por quê? Porque ela também é uma lixadeira, por isso que ela tem esse controle de velocidade. Então, eu vou conseguir também fazer lixamentos em madeira, em metal, para dar aquele acabamento, tá? Então, aqui ela tem uma rotação mínima que vai de 600 até 3.500 rotações. Então, para mim utilizar como Politriz, eu vou regular ela até no máximo 2.000 rotações, que é a rotação máxima aí para mim fazer um polimento. Passando disso, eu já utilizo ela como lixadeira, tá? Então, ela é uma máquina bem versátil, bem potente, né? E bem confortável, que ela tem o cabo emborrachado, tem a empunhadura aqui, que traz mais tranquilidade aí na hora que eu estiver fazendo o meu polimento, tá? Então, aqui está a diferença entre a esmerilhadeira e a Politriz. Esmerilhadeira eu vou utilizar para fazer cortes, lixamento e desbaste no metal, tá? Consigo utilizar a esmerilhadeira para fazer outro tipo de corte em outro tipo de material? Consigo, tá? A esmerilhadeira, além de fazer cortes em metal, desbaste, lixamento, eu também consigo utilizar ela para fazer cortes em blocos, alvenaria, tijolo ou até um piso, tá? Porque existem discos no mercado diamantado que são feitos para a esmerilhadeira, que é o disco com furo de 22 milímetros, tá? Então aí eu consigo utilizar na esmerilhadeira, de repente eu preciso fazer um recorte na parede, né, ou num bloco, eu também vou utilizar uma esmerilhadeira e fazer esse trabalho tranquilamente, tá? Falando em esmerilhadeira, né, nos acessórios que são os discos, temos vários tamanhos diferentes, né? Esse modelo que eu tô aqui, que é a DWE4020, é um modelo de 4,5, mas a DeWalt ela possui também outros modelos de esmerilhadeiras com tamanhos diferentes, que é o tamanho de 7 polegadas e 9 polegadas. Inclusive, eu estou até com alguns discos aqui, né? Só para mostrar a diferença entre os tamanhos que a DeWalt possui, né? Aqui eu estou com um de 4,5, um de 7 polegadas e um modelo de 9 polegadas, tá? E aí sim, eu tenho disco e máquina para diversas situações aí que o pessoal da indústria pode estar utilizando. Tem gente que pergunta também. Vamos supor, estou com uma esmerilhadeira de 7 ou de 9 polegadas. Eu utilizei ela, né? A tendência é o disco ir diminuindo o tamanho. E aí o pessoal me pergunta bastante. Quando o disco de 9 polegadas chega no tamanho do de 4,5, eu posso utilizar ele na máquina de 4,5? Não posso. Por quê? Porque cada disco ele vai ter uma rotação máxima, né? Cada tamanho de disco ele tem uma rotação máxima. Por quê? Conforme vai aumentando o tamanho do disco, vai se diminuindo a rotação da máquina. Por quê? Porque aqui ele tem uma velocidade periférica, né? Que é o diâmetro do disco. Conforme vai aumentando o disco, essa rotação periférica, ela também vai aumentando. Então, para equilibrar a rotação, que no máximo é de 13.000, conforme vai aumentando o tamanho do disco, vai se diminuindo a rotação da esmerilhadeira para equilibrar esse giro e assim eu consegui utilizar ele para fazer um corte sem causar nenhum tipo de acidente. Ou seja, esse disco de 9, ele tem aqui, ó, ele tem as marcações aqui nele, né? Ele tem a rotação máxima que é de 6.600. Agora o disco de 4,5, a rotação máxima dele, que vem marcando aqui, é de 13.300 rotações. Ou seja, esse disco ele só pode girar até 6.600 rotações. E se eu colocar ele nessa esmerilhadeira, quando ele tiver com o tamanho de 4,5, a máquina vai estar a 13.000 rotações e o disco ele só suporta 6.000. E aí o que vai acontecer? Esse disco ele pode estourar e pular pedaço de disco para todo lado. Então por isso que não podemos utilizar discos maiores, né, mesmo quando ele ficar no tamanho menor, em máquinas menores, porque elas têm a rotação maior e aí eu posso causar algum tipo de acidente. Então,
ficou bem explicado aqui, né? Os discos, cada máquina tem seu disco correto. Então, esmerilhadeira de 4,5, vou usar disco de 4,5. Esmerilhadeira de 7, vou usar disco de 7 polegadas. E esmerilhadeira de 9, eu vou utilizar disco de 9 polegadas, tá? Temos também diversos modelos de disco, né? Que nem esse daqui que eu tô na mão. Esse aqui é um disco para fazer corte em metal. Ele é um disco fino, né? Temos discos também, que nem esse, por exemplo, que é um disco de desbaste. Ele já é um disco um pouco mais grosso, então ele tem uma espessura maior comparado a um disco de corte. E temos outros modelos no mercado, que é o disco flap, né? Que é aquele disco que é cheio de lixas, onde eu vou fazer um acabamento no meu desbaste, né? Então, vou ter disco para fazer o corte, vou ter disco para fazer o desbaste, né? De repente, um serralheiro faz aquela solda e fica aqueles pingos de solda. Então, eu vou remover essa solda com o disco de desbaste e deixar o acabamento liso. E para finalizar, eu pego um disco flap com lixas, né? E vou dar aquele acabamento final. Então, temos diversas situações aí onde eu consigo utilizar uma esmerilhadeira, né? Então, temos modelos aí para fazer cortes em metais com pouca espessura e disco para fazer corte em metais com maior espessura. Então, a DeWalt oferece todas essas soluções aí para você que é serralheiro, para você que trabalha na indústria aí, fazendo cortes em metais, em usinas que trabalham com metais, temos essas esmerilhadeiras para oferecer, tá? E no caso temos modelos também, a bateria, modelos elétricos, e você encontra tudo isso aqui na Copafer. Então, você que precisa de máquina com qualidade, que vai aguentar um trabalho pesado, temos a DeWalt da linha industrial. Uma coisa legal que eu vou falar para vocês da DeWalt é a garantia, né? A garantia da DeWalt é de 3 anos. Então a DeWalt oferece uma garantia de 3 anos e que ela confia realmente nos equipamentos que ela tem. Por isso ela oferece 3 anos de garantia. E temos mais 2 quesitos dentro dessa garantia, que é o quê? A DeWalt ela oferece, além dos 3 anos de garantia, oferece também 1 ano de manutenção grátis. O que é essa manutenção grátis? Essa manutenção grátis, vamos supor, o usuário comprou uma ferramenta da DeWalt, né? E durante esses 3 anos, no primeiro ano que ele adquiriu a ferramenta, ele pode estar levando a ferramenta dele em uma assistência técnica para fazer uma manutenção preventiva, que seria o quê? Uma troca de carvão, uma limpeza de motor, um engraxamento dos componentes, uma troca de rolamento, tudo isso sem custo nenhum. Então a DeWalt oferece esse primeiro ano de manutenção grátis, onde o usuário pode levar a ferramenta dele para fazer uma limpeza geral, trocar um rolamento, se precisar trocar um carvão, tudo isso sem custo nenhum. Basta levar a ferramenta e a nota fiscal em uma assistência técnica e ele vai conseguir utilizar essa manutenção grátis, tá? Uma outra coisa também que tem dentro da garantia é os 90 dias de satisfação garantida que a DeWalt oferece. Como que funciona? O cliente comprou qualquer ferramenta da DeWalt, lá nos primeiros 90 dias, de repente ele está utilizando a máquina dele e a máquina parou de funcionar dentro dos 90 dias. O que vai acontecer? Ele vai levar em uma assistência técnica, junto com a nota fiscal, e a assistência ela tem até 48 horas para fazer o reparo dessa ferramenta, tá? Então a DeWalt ela tem um reparo rápido, né? Onde o usuário ele não vai ficar parado, né? Porque o usuário que compra ferramentas da DeWalt, obviamente, ele vai trabalhar bastante e ele não pode perder tempo. E a DeWalt oferece essa satisfação garantida para que ele não fique muito tempo parado, né, sem a ferramenta. Então a assistência ela tem até 48 horas para fazer o conserto dessa ferramenta. Ah, minha máquina não tem conserto. O que eu faço? A assistência ela vai emitir um laudo. O cliente vai com esse laudo lá na loja onde ele comprou a ferramenta e vai pegar uma máquina nova do mesmo modelo que ele comprou. E assim ele vai estar com a ferramenta garantida, ele não vai ficar com o serviço dele parado. Então, se a máquina tiver conserto, a assistência tem até 48 horas para poder resolver o caso dele, consertar essa ferramenta. A máquina não tem conserto,
o cliente vai pegar o laudo, vai com o laudo lá na loja onde ele comprou e vai retirar uma máquina nova do mesmo modelo que ele comprou, e assim ele vai conseguir concluir o serviço dele. Então a DeWalt pensa em tudo isso para que o usuário ele não fique na mão. Então temos ferramentas robustas para diversos tipos de trabalho, né? Para diversos tipos de profissionais da indústria, e é isso aí, pessoal. Então eu falei um pouco aqui de algumas ferramentas da DeWalt, espero ter tirado dúvidas aí, ajudado a esclarecer, até vou entender qual máquina eu vou usar em qual situação. Então estamos aí e até uma próxima.